pouco das nossas práticas médicas, né, do dia a dia, um pouquinho do que a gente vive do lado de cada mesa do médico e dividir isso com vocês, né? Queria agradecer mesmo a presença. Tive a missão difícil de substituir o Dr. André aqui, que é um grande mentor para nós, oncologistas, e falar um pouco sobre como nós, médicos que atuamos na área do câncer, como que nós podemos dividir um pouco a nossa evidência científica, aquilo que a ciência, a medicina atual nos mostra, e como que a gente pode explicar isso de uma maneira fácil, de uma maneira didática, e ajudar os nossos pacientes a tomar decisões tão difíceis, né? Eu estava ouvindo o senhor comentar, imagino que na década de 90, uma decisão como a que o senhor tomou realmente não foi fácil, né? E dia a dia, nós aqui que atuamos nesse processo de tratamento, dia a dia nós acabamos por ter decisões difíceis, né? Em diversos âmbitos em que a gente precisa de fato ajudar o nosso paciente. Então acho que a melhor maneira para a gente entender um pouco como o paciente se sente é vivendo um pouco a experiência do outro lado, né? Então eu acho que tenho aqui alguns colegas médicos que são um exemplo para mim e que muitos deles professores que já me ajudaram a chegar onde estou na minha carreira, mas eu não me vejo dentro de uma ambulância indo na parte de trás, né? Eu sempre estou indo levar o paciente ou cuidar do paciente, mas em algum momento isso vai acontecer, já aconteceu comigo, precisar ser o paciente e deixar de ser o médico. O médico, quando ele chega na sala de emergência ou no consultório, ele é visto pelo outro médico como uma autoridade. Nossa, meu colega, ele está aqui, mas isso é bem entre aspas mesmo. A maioria das vezes nós médicos negligenciamos os nossos sintomas, a gente acaba por dar a nossa desimportância do sintoma, a gente vai levando com a barriga, a gente vai empurrando, né? Porque somos humanos, normal, né? Isso é natural, a gente, não, isso não é nada, eu estou com dor, mas eu trabalho mais uma semana e a gente vai indo. Quando a gente chega lá, existe uma avalanche de informações, porque todo mundo quer fazer tudo, exames e tudo mais, e no fim, acaba caindo para a gente mesmo, doutor, e aí, o que você quer fazer? Você quer tomar um antibiótico, um remédio para dor? Você sabe, né? Você sabe, aquele que você sabe é difícil, né? E, na verdade, a gente está lá vivendo a experiência de ser paciente, de querer que alguém vire para a gente e fale assim, olha, faça isso, esse é o caminho correto, esse é o melhor caminho, essa é a melhor evidência, essa é a melhor trilha a seguir nesse processo de doença, de sofrimento que você eventualmente esteja passando. Então, a realidade é que, a realidade é que é uma receita que a gente, de fato, não sabe muito bem como fazer e que a gente aprende, né? Se a gente quiser replicar uma receita de culinária sempre igual, do mesmo jeito, sempre vai haver algum grau de diferença, algum grau de algum ingrediente que ora vai mais, ora vai menos, e na condução da história de vida de um paciente, principalmente com câncer, isso é verdade. Por mais que os livros, os protocolos, a ciência nos conte uma forma de conduzir, algum ingrediente, uma hora ou outra, será diferente para um ou outro paciente. Então, existem algumas decisões médicas em momentos muito críticos do paciente com câncer, né? Acho que o momento do diagnóstico inicial é um momento muito difícil, é um momento em que a gente lida com aquela sensação de frustração, de que o paciente ou a paciente que se preveniu, que fez os seus exames, eventualmente encontrou-se com o câncer frente a frente. Então esse é um momento difícil. Do que a gente deve falar nesse momento, né? Existe muito a se dizer do ponto de vista técnico e científico. Se a gente for falar de câncer de mama, temos aqui grandes especialistas de câncer de mama e que a gente pode falar dias, semanas, meses de toda a evidência científica que é produzida. Mas eu preciso falar isso naquele momento? É isso que o meu paciente quer ouvir no momento do diagnóstico? Não sei, a gente vai ter que saber e cada paciente vai querer ouvir de maneira diferente o caminho que ele vai trilhar. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, porque é um momento crítico, o momento do diagnóstico. O momento da recidiva também é um momento delicado. Aquele momento em que você tratou, se viu curado, se viu tratado, esquece, vai para ver o médico só para tomar café, bater papo, fazer os seus exames mensais, semestrais, anuais, e daí vem
uma segunda rasteira do diagnóstico da recidiva. E novamente, vai vir o médico todo preparado cientificamente para dizer, olha, temos bons tratamentos, temos boas evidências, mas será que é aquilo que eu preciso dizer naquele momento? Né? O momento da progressão, aquele paciente que está fazendo um tratamento e que eventualmente não dá certo e que você vai ter que mudar o seu tratamento, é também um momento crítico. E existem momentos que a medicina ainda nos coloca de momentos de faltas de evidências, faltas de dados robustos para que eu possa pegar na mão do meu paciente e falar assim, vamos caminhar por aqui, que aqui é seguro, esse é o caminho correto, esse é um caminho que a ciência nos mostra ter uma evidência robusta e minimamente certa de que é o melhor caminho. Então, o câncer tem várias escolhas, né? A gente vai conversar sobre múltiplas linhas de tratamento, múltiplas opções. Vamos falar hoje aqui sobre cirurgia, vamos falar eventualmente sobre radioterapia, sobre quimioterapia, seja, eu vou ser mais genérico, sobre tratamentos medicamentosos, que podem ser comprimidos, podem ser infusões, medicamentos infundidos na veia. A gente vai ter que mesclar isso com os diferentes perfis de pacientes que são mais introspectivos, mais abertos, pacientes que querem saber mais, pacientes que falam, doutor, eu só vou onde você me falar que eu devo ir, não precisa me dizer quais são as pedras que eu vou encontrar, mas pode seguir que eu vou atrás de você. E a gente tem uma expectativa de sobrevida muito grande, né? A gente quer dar o melhor tratamento para que as pessoas vivam histórias como a que o senhor nos conta, de 30 anos de diagnóstico, bem, vivo, curado, tratado, tomando seu remédio e nem querendo tirar o remédio, não é verdade? Então, é isso que nós queremos. Mas é importante que a gente conheça os objetivos do nosso paciente. Então, quando a gente vai trazer aquela avalanche de conhecimento científico, de conhecimento produzido, muitas vezes fora do nosso Brasil, a pesquisa brasileira é muito importante, nós temos representantes aqui de pesquisa, mas muito do que a gente aprende, do que a gente usa hoje no câncer ainda é derivado de países do exterior, Estados Unidos, Europa, né? Não que isso seja ruim de maneira alguma, mas nós temos que mesclar todo esse conteúdo que é produzido às vezes numa comunidade totalmente diferente do ponto de vista cultural, econômico, social, né? Político, totalmente diferente do que a gente vive no Brasil, e a gente tem que extrapolar isso para viver aqui, né? Então é uma decisão realmente muito difícil. Acho que vocês estão percebendo que eu entendo que é uma decisão difícil, que o Dr. André Sassi me deixou uma missão difícil de passar para vocês aqui, né? Mas é uma encruzilhada, né? A gente tem uma pessoa, um médico, e evidentemente um paciente ao seu lado, esperando que a gente tome o melhor caminho. E daí a gente tem que ser crítico, avaliar criticamente a evidência científica produzida. Existem pesquisas que mudaram a história do câncer, e existem pesquisas com aspectos extremamente econômicos, que não faz sentido, com um benefício muito pequeno daquilo que está sendo pesquisado, aprendido e discutido. Imagina. A gente vai ter que avaliar valores individuais de cada paciente, e a gente vai ter que, evidentemente, que adaptar os resultados desses estudos para a vida real. Porque, para quem faz pesquisa, né, e o senhor que já evidentemente esteve como o que nós chamamos de sujeito de pesquisa, né, o paciente que participa da pesquisa, é um mundo extremamente controlado, é um mundo em que você tem muito acesso, você tem agilidade, você tem investimento, mas a vida real às vezes não é assim, né? E a vida real é a gente na encruzilhada tentando tomar o melhor caminho. Então a gente precisa definir o que é melhor, a gente precisa quantificar as diferenças do que a gente vê em cada caminho do paciente com câncer e falar, esse é o caminho melhor. Mas aí o melhor é o melhor de cada um, né? E daí eu quis ser mais expressivo ainda e dizer que a encruzilhada é ainda pior, porque se nós pegarmos uma população feminina com câncer de mama e pegarmos uma mulher, essa mulher tem desejos pessoais, essa mulher tem expectativas para com a sua vida frente aos seus filhos, ao seu esposo, aos seus companheiros de vida, à sua família, ao seu trabalho. Então, o que é o melhor de cada um? Como pode só o médico, sozinho, naquela consulta de 30, 40, 1 hora, 40 minutos, 1 hora que seja,
Como posso eu definir o que é o melhor de cada um de uma pessoa que traz uma bagagem de vida, de anos, né? Se a gente for pegar uma mulher em torno de 50, 60 anos que vive um diagnóstico de câncer nessa idade, como posso eu, muitas vezes, às vezes até eventualmente mais jovem, mas independentemente disso, mas com experiências diferentes, definir qual desses caminhos essa paciente vai tomar? E o que ela quer com o tratamento? Ela quer viver mais? Ela quer viver bem? E daí a gente poderia entender que o bem é o bem de cada um, né? Tem pacientes que o viver bem é seguir o protocolo do médico, fazer a sua quimioterapia e ir para casa. E tem pacientes que o bem é não fazer a quimioterapia, ainda que exista uma avalanche de evidências que sustentem essa prática. Viver e tratar o câncer, ou não, viver e não tratar, a gente tem histórias de pacientes que até, muitas vezes por desinformação, mas talvez por não ter acesso a conversas como essas, que entende que o câncer é o fim, independentemente de qual câncer, mas o câncer é o fim, o câncer ele é, eu descobri aquela doença e pronto, eu vou desistir da vida, e realmente não é. A gente tem histórias aqui que realmente não são dessa maneira. Como que a gente quer tratar? Qual é o melhor tratamento? É tratar mais? É tratar com mais? Né? Porque às vezes a gente está no tratamento do SUS, que é um tratamento protocolado para o Estado e para o município, para o governo, mas na clínica do lado eu tenho mais tratamento, eu preciso disso. Como que é essa questão do acesso? Né? Ou tratar com menos, né? Fazer mais quimioterapia ou fazer menos quimioterapia, tomar menos remédio. Então, o melhor é o melhor de cada um. E a gente vai ter que ter essa sensibilidade para dizer isso. Né? Eu prometo que oncologistas, médicos adoram gráficos, tá, gente? Quando a gente está reunido fazendo isso, lendo gráficos, né? A gente tem reuniões semanais entre os membros aqui, mas eu não quero que vocês se atentem aos dados do gráfico, mas eu quero que vocês vejam que a gente tem um tratamento azul e um tratamento vermelho. E que na linha de tempo, com o passar dos meses, anos, esses tratamentos parecem caminhar muito próximos. Estatisticamente, existe um benefício percentual em que o tratamento azul é melhor que o tratamento vermelho. Mas como eu, numa consulta de 30, 40 minutos, 60 minutos, diante de todos esses aspectos que o paciente me traz, como que eu posso dizer, olha, vamos caminhar pela linha azul, porque estatisticamente ele é o melhor? Como que eu traduzo esse benefício de, às vezes, 2, 3% de chance de cura, chance de viver mais, chance de viver bem, chance de viver sem dor? É uma missão muito difícil, né? Óbvio, a gente tem que ser claro, e em momentos como estes, né? Esse felizmente não é um gráfico de câncer de mama, né? Esse é um gráfico de outra doença, mas a gente vai ter doenças que se comportam com essa característica, né? Em que os tratamentos, mesmo tecnológicos, caros, custosos, do SUS ou do privado, eles são, infelizmente, ainda insatisfatórios. E as incertezas? Como é que a gente fala, então, diante de uma evidência científica que nos deixa desamparado, como essa que eu mostrei para vocês, do tratamento azul sendo percentualmente muito pouco melhor do que o vermelho, ainda que mais caro, mais custoso, mais e mais e mais? Como é que eu traduzo isso para o meu paciente? Como é que eu conto para ele que os benefícios de um tratamento que é ofertado a um preço muito maior, ou a uma necessidade, eventualmente, até de uma ação jurídica, traz um benefício muito pequeno? Nós vamos falar um pouco disso depois aqui, sobre a questão de acesso, a questão jurídica. Como que eu lido com as questões ainda não respondidas, né? Que daquele paciente que tem um tumor muito raro, à época, pouco conhecido, pouco diagnosticado, pouco falado, né? Nós ainda temos doenças raras no dia de hoje. Como lidar com comparações indiretas? Minha amiga tomou um remédio, foi ótimo. Vai ser bom para mim? Minha amiga não fez quimioterapia, por que eu tenho que fazer? Minha amiga não tirou o seio todo, por que eu tenho que tirar? Então, essas comparações fazem parte da individualidade de cada paciente. Então, como que a gente lida com isso? Tá? Que informações o meu paciente busca naquela encruzilhada? Ele quer algo personalizado, ele quer o padrão dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, ele quer o melhor, o mais caro, eu quero tudo, né? Ou eu quero a verdade? A verdade é que o tratamento vermelho e o amarelo são percentualmente muito iguais. Então é uma decisão muito difícil de se tomar.
E a realidade, pessoal, eu acho que mais do que trazer dados, é trazer um pouco da dificuldade que é orquestrar, às vezes, esse processo de tratamento. E daí, por isso que eu não sou, talvez, o oncologista mais experiente da sala aqui, mas é por isso que a gente está constantemente em aprendizado, em buscando estar perto de pessoas que nos motivem, que nos incentivem, que falem mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, e assim a gente vai construindo o nosso conhecimento para tomar essa decisão, uma conversa bem amigável, né? Muitas vezes, hoje a gente ainda tem aquele velho padrão de que o médico senta aqui e a paciente senta lá. Mas às vezes a gente pensa até em tirar essa mesa e fazer uma roda de conversa mesmo, tá? Então é uma relação de confiança, é uma relação em que cabe ao médico, que é um profissional treinado, com a sensibilidade que é pertinente, ler, entender, decifrar aquela preferência e o valor de cada paciente. Ele vai, evidentemente, construir isso, não vai ser na primeira consulta, vai ser em uma série de consultas em que a gente vai conversar com ele, conversar através de familiares dele, de pessoas próximas dele, para entender melhor os valores. A gente tem que ser sincero, tem que ser transparente, e a gente tem que traduzir essa evidência, e às vezes essa evidência científica ela não é boa, e a gente tem que ser sincero e contar para o nosso paciente que ela não é boa, e traçar um plano. E depois de todo esse aparato de discussão, a gente tem que definir junto com o paciente se ele está disposto ou não a seguir adiante desse trajeto. Porque existem muitos dos colegas que certamente têm experiências dessas, que a gente vai lá, faz uma aula de oncologia na consulta e explica coisas muito boas, muito importantes, muito relevantes do ponto de vista clínico, médico, científico, e o paciente fala: doutor, para mim isso não serve. Eu não vou caminhar por aqui. Não é esse o caminho que os meus valores hoje me fazem entender que são válidos para mim. E a pessoa não está errada, ela tem que ter, evidentemente, ele tem que defender os seus valores. E faz parte do médico entender isso, ler, decifrar e colocar isso como um plano e caminhar junto, naquela encruzilhada, naquele caminho bagunçado que a gente vive. Espero não ter estendido meu tempo, mas eu queria realmente dizer que é uma missão muito difícil fazer isso no dia a dia, né? Muitas vezes com uma agenda cheia de pacientes, um centro dentro do SUS cheio de pacientes, de pessoas esperando que você dê respostas que às vezes não são simples. Não é faça isso. Passa por todo esse caminho, essa angústia do diagnóstico de câncer que eventualmente pacientes ou qualquer um de nós aqui possamos sentir, ela também é do médico, ela também é de nós profissionais. E acho que como compartilhar isso, a gente vai ter que aprender com cada paciente. A gente aprende muito com eles, né? Com cada um. Cada um tem a sua história, a sua história de vida pessoal, e vai ter a sua história do câncer. E a gente vai juntos balizar isso com eles. Muito obrigado. Agradeço o convite. Eu acho que esse tema que o Igor falou hoje é um tema bastante relevante e a gente tem conversado cada vez mais sobre isso. Comunicar as informações, essa relação médico-paciente, como ele colocou muito bem, isso é uma construção, é um processo que vai começar desde a primeira consulta, no momento que a gente tem o primeiro contato com o paciente, mas vai ser construído ao longo do tempo, né? E essa relação ela vai evoluindo. E eu acho que a gente entender o contexto daquele paciente, daquela paciente, o contexto familiar, social, cultural, isso é extremamente importante. E essa conversa, isso vai permitir com que a gente perceba, então, como o Igor colocou agora no final, nessa questão dos valores. Não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula que vai funcionar para todos os pacientes, para todas as pessoas. Isso sim é uma questão muito individualizada. E eu acho que eu queria só deixar um ponto também, como o Igor colocou, e reforçando, os estudos têm mostrado que uma das coisas que os pacientes mais valorizam, os familiares, os cuidadores também valorizam e colocam como um dos pontos mais importantes nessa relação médico-paciente, nessa questão do cuidado e que a gente precisa prestar mais atenção, é a questão da escuta. É a gente dedicar um tempo na consulta para escutar o paciente. E é esse processo de escuta, essa abertura, essa empatia que vai permitir que a gente perceba naquele contexto daquela paciente, daquele ser humano, de todo o cenário ao redor, seja dos cuidadores, da família, da questão do trabalho. A gente tem que entender que é uma pessoa que tem os seus sonhos, tem os seus planos, tem toda uma vida para cuidar,
e a gente vai conseguir perceber e refinar esse nosso cuidado, essa nossa atenção. Então, eu acho que esses são os pontos mais importantes.